E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, indo ao Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Liberdade, hein? Senhoras e senhores, bom dia. Colombo também, à sua disposição. Vamos em frente então, Sidney, porque hoje nós temos um dia e tanto, hein? Será o segundo dia de depoimentos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos entrar neste assunto já já. Olha, os senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, relator e vice-presidente da CPI, disseram que a comissão vai ter de fazer acariações, ou seja, colocar duas ou mais testemunhas para prestarem depoimento ao mesmo tempo, para que elas sejam confrontadas entre si, dada a diferença de alguns depoimentos, de algumas versões para os mesmos fatos. Os senadores dizem que já é possível identificar contradições óbvias. Algumas delas nós vamos saber quais são agora. Se tivermos que fazer cariações, o restante da CPI vai ser somente de acariações do senhor Eduardo Pazuello. Ele se contradisse em relação à Pfizer, ele se contradisse, ele falou o que foi dito, diferentemente do que foi dito aqui pelo senhor Carlos Murillo, CEO da Pfizer. Ele entrou em contradição e, com certeza, quando o Instituto Butantan vier aqui, vai ficar mais do que confirmado que as alegações que ele trouxe aqui para a CPI não correspondem aos fatos de conhecimento de todos, as negativas do presidente da República em relação à Coronavac. Foi, inclusive, o presidente da República que batizou, que reiterou, chamando de vacina chinesa. Renan Calheiros ainda disse que vai propor a Omar Aziz, presidente da comissão, a contratação de uma agência de checagem que possa auxiliar instantaneamente os senadores da CPI na apuração daquilo que é dito pelos depoentes, com o objetivo de checar na hora supostas mentiras, contradições, algo que é inédito até agora em uma CPI, né? Sidney, queria que você falasse então sobre essa percepção dos senadores de que tem muita versão diferente a respeito do mesmo fato e que para isso vai ser preciso fazer acariação, contratar agência de checagem de informação para municiá-los instantaneamente e confrontar o depoente. Olha, o senhor está falando isso, mas no dia tal a sua declaração foi diferente. Isso poderia ajudar a CPI, Sidney? Bom, tudo o que for a favor de se obter o caminho da verdade, tanto melhor. Mas vamos por partes. Todo mundo imaginava que o general Pazuello fosse dar muito mal. Que fosse a todo momento recorrer ao habeas corpus que ele levou lá no colete e que ele, por isso, responderia somente uma parte das perguntas. Isso não foi o que aconteceu. Então, mérito para ele, que enfrentou todas as perguntas e respondeu à sua maneira, inclusive querendo dar o que ele chamou de explicações mais profundas, e nem sempre isso foi possível. Então, nesse aspecto de ordem geral, o general Pazuello surpreendeu enfrentando os problemas de frente. Eu acho que é melhor enfrentar assim, está mais de acordo com o general, está mais de acordo com alguém que não tem nada a temer. No entanto, onde se imaginava que ele fosse se dar mal, ele se deu mal mesmo. Ele não foi bem no finalzinho já do depoimento, quando o assunto era oxigênio em Manaus. Foi muito mal ali, muito complicado, e é o ponto sensível, é o tendão de Aquiles, é onde o general precisa hoje, quando retornar à CPI, corrigir um pouco o seu rumo. Muito impreciso, nervoso, falando palavras incompletas, gaguejando, não completando o seu pensamento. E o segundo ponto é esse contrato com a Pfizer, essa correlação com a Pfizer. Agora, se a CPI está pretendendo ter, não é detector de mentiras, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela está querendo ter uma agência de checagem, que eu acho que vai funcionar melhor até, não é nem durante, porque vai precisar a garotada lá dessa agência ser muito rápida, né? Muito ágil, dedo nervoso, para rapidamente identificar se o que disse o depoente tem a ver com fatos históricos. Isso demanda uma certa pesquisa com um certo tempo. Isso, assim, em cima da hora, eu temo que não se tenha tanta gente com competência para fazer isso de forma imediata, nos próximos 5 minutos. Mas para depois, eu acho que é importante sim para o relator ele saber de maneira factual, né, o que nós chamamos aqui de hard news, naquilo que saiu no noticiário, o que é fato concreto, o que está em documentação. Isso é um elemento a mais. Eu acho que isso seria sim até uma boa contratação de apoio. E sobre a acariação, está dentro da lei, mas eu acho meio cedo já querer fazer uma acariação nesse preciso momento. O Código de Processo Penal, artigo 229, permite a acariação. O Código de Processo Civil, artigo 461, também
também. Então é preciso ter um pouco mais de calma, né? Às vezes se usa a expressão show, e essa expressão show está atrapalhando, né? Porque cada um quer dar o seu show, né? E não é só da situação, e não é só da oposição, e não só entre os independentes. Todos eles, né? Aproveitam a oportunidade para dar esse tal do show. Isso é muito ruim para algo sério que se pretende chegar à verdade dos fatos. Ontem, Sidney, o ex-ministro Pazuello retirou de Jair Bolsonaro qualquer responsabilidade pelas ações de combate à pandemia da Covid-19. Em vários momentos, o ex-ministro ressaltou que tinha autonomia total dada a ele pelo presidente para tomar todas as decisões que julgasse adequadas para combater a pandemia. E que as ideias dele, Pazuello, eram as mesmas do presidente Jair Bolsonaro, porque ele nunca foi confrontado pelo presidente Jair Bolsonaro a partir de uma decisão tomada por ele, Pazuello. Disse, inclusive, que o presidente nunca se contrapôs a nenhuma decisão tomada pelo Ministério da Saúde. O presidente da República falou para mim e para todos os ministros várias vezes: assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Então, nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Em momento algum, o presidente da República me orientou, ou me encaminhou, ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das posições das minhas ações, das minhas medidas, das posições defendidas pelo presidente da República. As decisões, senador, as minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Sidney, nós acompanhamos, evidentemente, com lupa o trabalho do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, porque foi o período mais crítico da pandemia, não é? Olhando para trás, olhando a gestão de Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, você acha que ele tinha, de fato, autonomia total para agir como entendesse ser a melhor forma para evitar a disseminação do novo coronavírus? Ou que essa resposta que ele deu aos senadores é uma estratégia para poupar o presidente Jair Bolsonaro de responsabilização pela CPI? Nem ele, nem ninguém tinha autonomia e tem autonomia. O sistema é presidencialista, os cargos sempre foram de confiança do presidente, seja Bolsonaro, Dilma, Lula ou quem fosse. Então, na verdade, Bolsonaro, sempre teve um pensamento dominante. O que tentou fazer o general Pazuello, primeiro, blindar o presidente e, de fato, o presidente não saiu, pelo menos no depoimento de ontem, com nada na testa que dissesse: o presidente me chamou numa sala, me chamou lá no Palácio do Planalto, determinou isso. O presidente me desautorizou, o presidente me repreendeu, o presidente me deu uma bronca. Isso não aconteceu. Embora aquela frase mais bem-humorada, né, um manda e outro obedece, tenha sido um pouco a síntese da relação que eu disse há pouco, de dominante, mais alfa, né, do presidente Bolsonaro com relação ao seu governo. Então esse é o primeiro ponto. O que tentou, e de fato, essa blindagem, ela deu quase certo em quase tudo, porque não se ouviu de Pazuello nenhuma denúncia direta ao presidente. Então esta acusação que alguns desejavam que ela acontecesse, no dia de ontem isso não ocorreu. No dia de hoje vamos aguardar no segundo tempo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o general Pazuello tentou, numa espécie de maneirismo, achar um caminho dizendo: ele nunca falou nada diretamente comigo. Então, como quem diz, não teve uma reunião, não teve um documento, não teve determinação, não teve um comunicado, não teve um e-mail que ele me desautorizasse. Então, eu sempre tive autonomia. Essa é a versão que ele tentou passar na CPI no seu depoimento, que é boa para o presidente e é ruim para o próprio Pazuello, porque ele traz para si praticamente todas as responsabilidades das decisões que ele tomou, e algumas delas estão inclusive beirando aí a área criminal, inclusive aquela que eu fiz referência ao oxigênio em Manaus. Repare que, ao mesmo tempo que ele diz, não é? O presidente Bolsonaro não coordenou diretamente, por exemplo, a vacina fabricada pelo Instituto Butantan não fosse negociada. Mas, na época, o presidente fez postagens declarando que as compras não seriam feitas. O presidente fez pronunciamento. O presidente deixou muito claro que, naquele momento, ele não pretendia autorizar a compra da Coronavac, a tal da vacina, né? Quer dizer, se referindo à vacina da China, a vacina chinesa, dizendo até que ninguém se interessava por essa vacina e tudo mais. Então, não houve a ordem direta, garante Pazuello, mas toda a circunstância, todo o entorno sinalizava nesse sentido. Se o general Pazuello dissesse o oposto,
discordo do presidente, vou continuar negociando, assinarei o contrato, vou tocar para frente. Ele está dizendo para não assinar ou para me desautorizar, mas não tem importância, vou enfrentar. Certamente ele cairia. E a pergunta é, quem é que mandava, né? Quem é o pensamento dominante? Quem era o alfa? Era o general Pazuello ou era o presidente Bolsonaro? Era o presidente Bolsonaro. Então é uma maneira que Pazuello está tentando a CPI inventar aí uma narrativa favorável a ele e ao governo que está estabelecido no âmbito federal. Bom, nós ouvimos o ex-ministro falar que havia uma complementariedade entre o que ele pensava e o presidente Jair Bolsonaro também. E durante muito tempo, até hoje, aliás, né, já com outro gestor no Ministério da Saúde, ministro Marcelo Queiroga, há questionamentos sobre algumas atitudes do presidente da República, como, por exemplo, aglomerar sem a utilização de máscara. O presidente acaba atrapalhando o combate à pandemia ao adotar esse tipo de comportamento que é contrário àquele que, aliás, é lei em praticamente todo o território nacional, no Distrito Federal, por exemplo, e é recomendação de especialistas em saúde, Sidney? Ô Colombo, o presidente, ele tem uma forma pendular, né, de jogar a política, de se apresentar. Ele ataca na segunda-feira de forma virulenta, na terça ele está tranquilo, na quarta ele está paz e amor, daí no fim da tarde de quarta-feira ele já está um pouco mais tenso, aí vem a live dele na quinta, aí ele de novo bota rabo de arraia e chuta e grita, espeneia. É o estilo do presidente, essa forma que eu chamaria aqui de mercurial, de agir e de se comunicar. Então, em alguns momentos, o presidente chega à sabotagem, chegou à sabotagem, porque você tem, por exemplo, numa entrevista coletiva, o ministro dizendo tem que usar máscara, álcool em gel, distanciamento, e aí logo em seguida, no mesmo dia ou no dia seguinte, o presidente dá uma demonstração sem máscara, tirando foto com as pessoas, abraçando outras, pegando criança no colo, sem qualquer uso aparente. Eu não me recordo de ter visto o presidente, realmente não me recordo, com toda sinceridade, molhado as mãos com álcool em gel. Eu realmente não me lembro. Já vi o presidente de máscara e já vi frequentemente o presidente sem máscara. Então é difícil, né, você estar numa organização em que você toma uma atitude, mas você é subalterno, né, você é subordinado. Subalterno é uma palavra um pouco pesada. Você é subordinado ao seu chefe, ao seu diretor, ao seu superintendente, ao presidente, e ele determina as regras do jogo, porque o cargo pertence a ele, né? Pazuello não seria nada se o presidente não tivesse colocado nessa função. Então é muito difícil. Ou você aceita o que você está sendo obrigado a fazer e depois você pode tentar achar que você não tem responsabilidade, mas você está associado àquilo. É o caso do Pazuello. Pazuello está abraçado a Bolsonaro, Bolsonaro está abraçado a Pazuello. E ambos vão até o fim com isso. Seja agora numa CPI, seja no âmbito político, ou seja na área criminal um pouco mais adiante, porque todas essas perguntas vão voltar quando a justiça mais adiante formalizar uma denúncia mais clara e mais completa contra o general Pazuello. Um dos assuntos que mais gerou discussão durante o depoimento de Pazuello à CPI foi a crise de oxigênio no Amazonas. O estado é reduto eleitoral do presidente da comissão, Omar Aziz, e também do senador Eduardo Braga, do MDB, que é integrante da comissão. Pazuello afirmou que a falta de oxigênio ocorreu entre os dias 13 e 15 de janeiro, e aí é que a poeira levantou de vez. O ex-ministro também afirmou que foi informado por autoridades do Amazonas sobre a escassez de oxigênio no dia 10 de janeiro. Vamos acompanhar. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não alertaram, apenas no dia 10 à noite, pessoalmente. Por que as medidas tomadas por Vossa Excelência não foram suficientes para evitar o colapso? Olha, eu acredito que as medidas possíveis a partir do dia 10 foram executadas, todas executadas. Com relação a situação específica do Amazonas em termos de logística e a resposta, o tempo de resposta a partir de acionamento de força aérea, barcos da marinha e civis, ele
Em 4 dias, 5 dias, nós já estávamos com os níveis de estoque sendo restabelecidos. Bom, a fala do ex-ministro Pazuello sobre datas em relação ao colapso do Amazonas, quando ele foi informado, quando houve falta de oxigênio no Amazonas, foi considerado uma contradição pelos senadores, porque a CPI tem em mãos documentos em que o próprio Ministério da Saúde informa aos parlamentares que soube do problema da falta de oxigênio no Amazonas no dia 7 de janeiro. Depois dessa constatação, Omar Aziz disse a Pazuello que faltar com a verdade não é bom para ninguém. Sidney, este momento específico do colapso da saúde no Amazonas é gravíssimo sob todos os aspectos. Você considera que esse foi um momento ruim para o ex-ministro durante a sessão de ontem? Considero sim, acho que foi o pior momento, era o principal do depoimento, que eu aqui dizia que o general Pazuello saiu-se bem, né, e enfrentando as perguntas em praticamente todos os momentos em que ele foi indagado, salvo nesse específico e no contrato da Pfizer, né? Nesse realmente ficou muito mal explicado. Eu já usei aqui, Colombo, em outra ocasião, o termo governo disfuncional. Não é contra o governo Bolsonaro essa afirmação, não. É contra os governos em geral no Brasil, tanto nos municípios como nos governos estaduais. O que é o governo disfuncional? Aquele que não funciona direito. Nós não temos o brasileiro por hábito de levar processos do início, conduzi-lo pelo meio até o fim. Normalmente as coisas param no meio, né? Quantas vezes nós já noticiamos? Uma estrada começou a ser construída no governo tal e de repente ela parou, não existe mais. Fica lá a grama crescendo e milhões de reais enterrados ali naquela obra fantasma. Isso é hábito. Então o que acontece? Me chama a atenção o general Pazuello ter sido treinado, ele não ter esse cronograma especificado ali na mão dele ou na tela, para ele poder recorrer. Olha, no dia 7 eu recebi o documento, no dia 10 eu respondi, no dia 12 eu convoquei a secretária tal para tratar disso, no dia 15 eu determinei tal coisa. Ele, ao errar de maneira tão grosseira isso, ou dizer, não, tivemos ali, foram poucos dias e tal, e foi desautorizado pelo ex-governador e senador Eduardo Braga ali, que disse, não, foram 20 dias de drama. Quem sabe a verdade é a população de Manaus, que estava lá aflita. Eu me recordo de ver várias imagens, nós aqui na CNN as apresentamos, mas inúmeras em que as famílias estavam carregando os cilindros, né? Carregando os cilindros pelas ruas, elas compraram, elas iam buscar em algum lugar, uma completa falência da distribuição estadual, municipal e federal. Então, me parece que essa desfuncionalidade que é cultural faz com que as coisas sejam resolvidas como se fosse na churrascaria. Sabe quando você tem autoridade na churrascaria, alguém ganha coragem e fala assim, ô, seu secretário, seu ministro, eu estou com um problema aqui há 3 anos, não resolve esse processo aqui. Aí a autoridade olha aquilo assim no meio do churrasco, entre um pedacinho de carne e outro, falando, resolve isso aqui. E resolve no mesmo dia, na mesma hora. O cidadão estava lá há 3 anos, então furou-se a fila, faz tudo de maneira assim, pela influência, sabe com quem está falando, quem está mandando. Isso é muito ruim. Esse foi um momento muito sensível e não era para que o general Pazuello escorregasse nessa esparrela e caísse no cadafalso. E ele caiu ontem. Ele tem hoje, diante dos 23 senadores que estão inscritos para perguntar para ele, tempo suficiente para esclarecer direitinho. Ontem, nesta parte, levou até, quem sabe, a uma tensão nervosa que depois ele passou mal. Não foi um bom momento, não. Bom, como o Sidney lembrou, ontem, no fim da tarde, ainda faltavam 23 senadores para fazer perguntas a Pazuello. Aí o presidente da CPI autorizou um intervalo. E durante o intervalo aconteceu algo que carece de uma explicação ainda melhor, não é? Alguns senadores disseram que Pazuello teve um mal-estar e por isso a sessão precisou ser suspensa. Mas Pazuello deixou o Senado andando normalmente e negando o ocorrido. Vamos ver. Não passei mal. O que aconteceu então? Não aconteceu nada, é horário normal. Não, amanhã continua. Ministro, galera, para não cair. O senhor falou com o presidente hoje, ontem? Por que foi suspensa a sessão então? Presidente do horário. Não, porque tá tendo hora do dia, só por isso. Não, mas o Senado... Mas o senhor não passou mal, ministro. Dois senadores informados que o senhor passou mal. Eu nem passei mal. O senhor não passou mal? Por favor, o senador Otto Alencar disse que o senhor passou mal, foi atendido. O que aconteceu? Não houve nada. Nada disso. Bom, então nós temos aí posições bem diferentes, né, Sidney? Aliás, mais cedo, 7 e pouquinho da manhã, 7h10 da manhã, nós entrevistamos o senador Otto Alencar aqui ao vivo, que é médico
e é quem fez o atendimento ao general Pazuello. Ele disse que foi informado que o general Pazuello estaria se sentindo um pouco zonzo. E aí eles que quando olhou para o general Pazuello, ele achou o general Pazuello pálido. E aí ele viu o general Pazuello sentado no sofá. Ele falou, não, o correto agora é o senhor se deitar e colocar as pernas para cima para facilitar a chegada do sangue ao cérebro. Enfim, diz que ele não chega a chamar de mal-estar. Ele disse que ali é uma síncope que muita gente tem, porque está muito tempo sem comer, está submetido a uma situação de muito estresse, etc. e tal. Então, ele deu detalhes aqui para a gente do atendimento, né? O senador Otto Alencar, que é médico. O ministro Pazuello disse que não teve nada disso. Isso é relevante? Se ele passou mal, não passou mal? Pode indicar que ele está passando uma imagem para os senadores de confiança, de certeza, mas no fundo está se sentindo muito tenso, muito pressionado? Olha, Colombo, um mal-estar não tira a credibilidade de ninguém, né? Nós somos humanos. Pode acontecer de você, em dada altura, aí, no determinado dia, me fazer uma pergunta e eu, por acaso, naquele momento, tive uma alteração de pressão. Eu não tenho, tá? De pressão eu não tenho, mas pode acontecer. Não é esse o relevante. Eu acho que o importante é daqui para frente que se defina um pouco períodos para que a pessoa possa fazer um lanche, possa levantar. Você repara que o presidente da sessão, frequentemente, ele levanta, ele vai para algum lugar, ele diz que vai para outra sala, vai falar o celular, enfim, fazer o que ele achar importante. É aquele momento que o vice Randolfo Rodrigues assume o lugar. Depois volta, né, o senador Omar e reassume a presidência. Outros senadores também, se você olha, tem uma composição, 3, 4 ou 5. Daqui a 10 minutos essa composição já muda. Tem outros senadores que participam, outros que vão embora, deixam a sala. Então, todas as pessoas ali, eu não tenho visto o Renan tem permanecido ali sentado todo o tempo. Mas os demais têm saído da sala. Então, é preciso dar condições aos depoentes também, que eles possam responder as perguntas, serem pressionados. A gente é pressionado desde que a gente nasce, então é normal, ele está ali para ser pressionado mesmo, para dizer a verdade, mas que tenha o tempo para lanchar, para almoçar, para separar um pouquinho, fazer sessões mais organizadas. Não é possível você manter uma pessoa todo o tempo, né, ali com essa pressão, sem ter esse tipo de atenção. Isso é humano. Agora, parece de fato que ele teve um mal-estar, não entendo porque ele disse que não teve nada, não sei. Tem um pouco isso também, né? Um general não quer, de alguma maneira, transparecer que teve um pequeno distúrbio, que é humano, que é normal. Eu espero que daqui para frente, inclusive a partir de hoje, que a CPI se organize melhor. Eu já disse aqui algumas vezes outra coisa também. O senador Renan, às vezes, não deixa o depoente concluir o pensamento. Não é fazer uma divagação, como queria o general, né, mais profunda. Não, isso eu acho que realmente é exagerado. E deve se responder de forma objetiva, sim. Mas muitas vezes a pessoa diz assim, olha, sim, eu estava lá. E ela vai explicar certas coisas relevantes e o senador diz, muito obrigado, ok, já tem, segue. Então não é para o depoente falar o que o relator gostaria que ele dissesse. Para ele dizer a verdade, o relator faz o relatório sobre aquilo que foi dito. Apenas eu acho isso. Eu acho que a CPI deve organizar um pouquinho melhor, porque senão vão ter outros aí com baixa, deitado lá no sofá com a perna para cima e o médico fazendo, de certa forma, algum tipo de atendimento urgente. Então, Sidney Rezende, vamos acompanhar daqui a pouquinho o segundo dia de depoimentos do ministro Pazuello. Você e a Thaís Herédia tocando o barco lá na rádio, na CNN Isso. Rádio, e nós por aqui. Olha, o general Pazuello passou mal, não passou mal, isso realmente eu não sei, que eu não estava lá. Você tirou nota vermelha e hoje é um dos maiores apresentadores do Brasil. Então não é um pequeno deslize como estudante que vai prejudicá-lo mais adiante. Você é brilhante, então você é o belo exemplo que somos humanos e os reveses estão aí para serem superados. Bom trabalho, Colombo. A gente pode evoluir na vida, né, Sidney? É o seu caso. Tá bom, valeu. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.